Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2024. Como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando sobre doutrina. E a lição de hoje, a lição de número 4, tem como tema os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Se você é alguém que ministra e gosta de ministrar na sua igreja com slides em PowerPoint, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Isso mesmo, se você se tornar um assinante do ebdemfoco.com, você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Além disso, são slides editáveis que você pode fazer a mudança que você quiser para melhor atender a sua necessidade na sua igreja. Nós já temos experiências na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui. Basta você ser um assinante do ebdemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. E o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para professores. Lembrando que nesse trimestre nós não estamos produzindo os subsídios em PDF para a lição de jovens, mas nós temos uma nova ferramenta para ajudar você no seu estudo. Entre no site do ebdemfoco.com, na página inicial, como você vê aqui no nosso slide, e embaixo você vai encontrar slides grátis. Se você não estiver logado, você vai ver o nome slides grátis. Ali você vai ter todos os slides em PDF produzidos pelo ebdemfoco.com. Se você estiver logado, você vai encontrar todos os slides. E estando ali, você vai ter mais de 750 slides. E estando ali na página inicial do ebdemfoco.com, você vai fazer aí uma filtragem e procurar por temas. Por exemplo, eu fiz aqui para vocês poderem ver, e eu coloquei aqui, doutrina, que é um tema muito recorrente nesse trimestre das nossas lições. Doutrina. Aí você encontra aqui, doutrina de Moisés, que foi a aula passada, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, Bíblia, a fonte da doutrina, e tem uma série de outros conteúdos que você vai encontrar relacionado à doutrina e à pureza da doutrina, que não cabe aqui no slide, mas você pode pesquisar. Então, a ferramenta você usa dessa forma. Entra no site do ebdemfoco.com e digita lá no campo pesquisar a palavra-chave que você deseja e você vai encontrar uma série de conteúdo que vai ajudar você na preparação da sua aula. Para mais informações, então acesse o nosso site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Como você sabe, o nosso WhatsApp anterior teve um problema, mas nós já estamos com um segundo WhatsApp aqui para atender a todos vocês. É só você acessar ebdemfoco.com ou mandar um WhatsApp para 94991480220. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Daniel capítulo 3, verso 18, e diz assim: E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esta é uma frase clássica e marcante, do diálogo entre os três jovens e o rei Nabucodonosor, quando ele preparou aquela imagem para que todos ali adorassem e eles não adoraram. O que fica muito claro aqui é que os jovens eram jovens profundamente convictos naquilo que criam e eles estavam absolutamente dispostos a serem fiéis até o fim. Tanto é que eles dizem, o texto todo diz que o nosso Deus nos livrará. E o texto aqui, separado do capítulo 3, verso 18, diz: E se ele não nos livrar,
fica sabendo, ó rei, que mesmo assim nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro. Mesmo se Deus não nos livrar dessa fornalha ardente, nós morreremos felizes, porque estaremos sendo fiéis ao nosso Deus. Resumo da lição nos diz: a confiança em Deus e o compromisso com a sua palavra contribuem com a manutenção da fidelidade do crente. Se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem um compromisso com Deus, se você não está diretamente em contato com a palavra de Deus, dificilmente você irá desenvolver uma fé madura para com Deus. Então é importante que você tenha um compromisso de estar sempre na presença de Deus para que a sua fé seja fortalecida. O texto bíblico da lição se encontra em Daniel 3, de 7 a 12. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas vocês com certeza irão estudar aí o texto de Daniel, capítulo 3. Nossa introdução. Na lição deste domingo, vamos discorrer a respeito dos conflitos do cristão com os ataques à verdadeira doutrina. Tomaremos o exemplo da vida dos jovens judeus Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, inseridos na cultura babilônica, permaneceram firmes no propósito do Senhor. Estes jovens, como nós sabemos, quando Nabucodonosor fez a primeira investida em Jerusalém, levou parte dos nobres. E eles foram juntos por serem nobres. E eles foram inseridos ainda muito jovens. Há muitas especulações que eles tinham entre 15 a 20 anos apenas, eram jovens. E eles foram inseridos numa cultura pagã, violenta, ditatorial, mas eles permaneceram firmes e foram ousados em permanecer firmes na presença do Senhor. A lição também trata sobre a firmeza doutrinária, os ataques das falsas doutrinas e como viver a verdade da palavra de Deus. O objetivo é fazer você perceber que vale a pena ser fiel, como os 3 jovens foram fiéis a Deus e a sua palavra em meio a uma geração inimiga, ímpia e depravada. Então, é importante nós estudando essa revista, nós iremos perceber que é sim viável e que vale a pena permanecermos fiéis. Nosso primeiro tópico: firmeza doutrinária. Jovens sob pressão. Ao lado de Daniel, os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, recebem merecido destaque nas Escrituras. Não somente pelos livramentos da cova dos leões e da fornalha de fogo ardente, respectivamente, Daniel na cova dos leões e os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, mas principalmente pela firmeza de fé na verdade de Deus que demonstraram em uma Babilônia hostil, aversa aos princípios divinos. Que é muito importante, porque nós pensamos muitas vezes, e é assim que é discorrida muitas vezes as mensagens sobre Daniel e os 3 jovens, que o grande problema deles foram a cova do leão e a fornalha de fogo, respectivamente. Mas na verdade nós não paramos para observar que o que estava em jogo ali, na verdade, não era só a vida física desses rapazes, mas a sua fé. E eles não foram firmes apenas porque eles eram homens judeus, mas porque eles eram homens jovens tementes a Deus, porque eles eram fiéis à doutrina que eles conheciam, eles eram fiéis a Deus. E essa é uma questão que é importante a gente frisar sempre, que Daniel e os seus amigos não foram expostos aos perigos que foram apenas porque eles eram judeus, mas porque eles eram fiéis a Deus. E que a principal batalha deles não foi fugir dos leões nem da fornalha de fogo, mas foi permanecer fiéis à palavra de Deus. A profundidade das raízes de sua fé tornou-se conhecida diante dos ventos contrários a que esses jovens foram submetidos, que vale a pena lembrar
não foi apenas o momento da fornalha, mas todo o tempo que eles passaram na Babilônia, eles estavam sendo provados quanto a serem fiéis ao que eles aprenderam sobre Deus, o Deus de Israel. Longe de casa, distante dos referenciais familiares e religiosos, diante do triste quadro de deportação para a Babilônia, de escravidão, de exílio, esses jovens hebreus foram testados de todas as formas, incluindo a crença, convicções e até mesmo o risco de perder a própria vida. Enfim, foram testados no que aprenderam a respeito de Deus e de seu povo e permaneceram fiéis. E foram fiéis. E apesar das perseguições, apesar das lutas, das adversidades, eles não abriram mão da fidelidade para com seu Deus, a ponto de preferirem a morte por terem a certeza de que ao morrerem, como disse Davi, estaria com Deus, encontraria com Deus. Então, estes jovens foram fiéis porque acreditavam piamente que eles, partindo dessa terra, estariam eternamente com Deus. 3 jovens e uma sábia decisão. A decisão dos jovens de não se prostrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, vemos isso em Daniel 3, 16 e 18, quando eles dizem: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou, né? Foi o ápice de uma vida pautada em boas e sábias decisões. Muitas vezes, quando você toma decisões como estas, né? Quando você se dedica a ser fiel a Deus, você é colocado diante de situações bastante difíceis, como foi o caso desses 3 jovens. Eles decidiram que seriam fiéis a Deus e por causa disso eles foram colocados diante de uma situação bastante perigosa de morte, mas Deus os livrou. Junto de Daniel, eles haviam resolvido não se contaminar com as iguarias do rei, contrariando assim o curso normal da vida em Babilônia, fazendo-os diferente dos demais. Eles preferiam ser diferentes para que sim, as pessoas reconhecessem que eles eram diferentes, que eles não eram babilônicos, que eles não faziam parte da cultura babilônica, que eles não adoravam os deuses babilônicos. Hoje, nós vemos isso totalmente diferente. A maioria dos jovens cristãos, eles estão preocupados em serem inseridos dentro de uma cultura pagã, perniciosa e maligna, enquanto que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram questão de serem diferentes, É claro que serem diferentes naquele momento levou a eles a riscos gravíssimos, mas a fidelidade deles a Deus os trouxe em vida. Essa decisão oferece importantes lições, das quais 2 se destacam. É preciso saber tomar decisões corretas, inclusive em situações simples, para que em outras mais complexas isso ocorra naturalmente, né? Passa por um processo de amadurecimento. Apesar da juventude, da pouca idade desses meninos, eles estão passando por um processo de amadurecimento, e esse processo de amadurecimento mostra a eles o quanto eles estão grandes, né? O quanto eles estão firmes, fortes, né? Eles tomaram a decisão, primeiro uma decisão muito simples, né? Nós não iremos comer a comida que é regularmente colocada para todos comerem, porque na maioria das vezes alguém poderia pensar, é apenas comida, isso não vai interferir em nada, não estou adorando um Deus, não estou me embriagando, prostituindo ou fazendo qualquer outra coisa, só estou comendo, isso aqui vai virar fezes e assim por diante. Mas estes jovens decidiram, em questões simples, tomar uma decisão firme para que, quando estivessem diante de uma decisão, de uma situação difícil, pudessem ter mais tranquilidade para tomar uma decisão numa ocasião mais difícil. Não há dúvida de que a decisão tomada por esses jovens, que colocou em risco a manutenção de suas vidas, foi fruto da firmeza doutrinária
que tinham principalmente na adoração somente a Deus. Eles já estavam habituados a serem fiéis a Deus. E aqui não foi diferente, absolutamente diferente. Portanto, a firmeza doutrinária dá condições e permite que o cristão tome sábias e corretas decisões. A partir de uma doutrina saudável, de uma boa doutrina, você caminha com segurança, sem a preocupação de estar errado, sem a preocupação de que você vai fazer algo que seja indecoroso, que seja errado, que desagrade a Deus, porque você está firmado nas doutrinas que são de fato bíblicas. Firmeza doutrinária recompensada. A história dos jovens hebreus não é um relato só de pressão e teste à fé, mas também de confirmação da justiça de Deus em recompensar aos que o honram, especialmente em contexto que contrariam os seus princípios, né? Deus honra esses jovens, dando a eles vida, né? nesse tempo, e eles são então recompensados por Deus com a vida e com uma vida de bênçãos por serem fiéis a Deus. É óbvio que Deus tem seus propósitos, né? E a gente não pode achar que Deus vai nos livrar da morte o tempo todo nesse sentido. Se assim seria, os apóstolos, nenhum deles teriam morrido como morreram. Como Estevão, por exemplo, que era homem fiel a Deus, mas foi apedrejado, e os demais apóstolos que morreram. Deus tem seus propósitos. Esses jovens foram recompensados, pois tiveram a garantia da presença do próprio Senhor com eles, desde o momento em que foram lançados na fornalha, como nós vemos em Daniel 3:25. Eles foram preservados porque Deus determinou que eles iriam ser preservados. Israel não seria abençoado com a morte desses jovens. Ninguém ganharia com a morte desses jovens. A vida, o livramento deles é que traria um grande reboliço dentro do reino de Babilônia. Eles viram a confissão do rei acerca da grandeza inigualável de Deus e presenciaram a determinação da alteza de que todos os moradores da Babilônia deveriam respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como nós vemos isso em Daniel 3:28, diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. É essa a questão, né? Por que os apóstolos morreram e por que os jovens, por que Daniel sobreviveram na cova do leão e na fornalha? Porque esta ação traria traria um resultado muito diferente se eles tivessem morrido. O fato de eles terem sobrevivido, de eles terem sido salvos, fez com que os reis, tanto o rei Dario quanto o rei Nabucodonosor, temessem a Deus. E por essa razão a sobrevivência miraculosa dos jovens, em cada um dos seus respectivos momentos, foi importante para que houvesse uma transformação na vida dos babilônios. De tal modo, percebemos que a fidelidade refletida na firmeza doutrinária desses jovens fez os olhos do rei e de todo o povo se voltarem para Deus, e em seguida levou-os a serem recompensados em questões pessoais também. Definitivamente vale a pena manter-se firme na doutrina em todo o tempo, porque primeiro Deus será glorificado e segundo pessoas serão salvas. Segundo tópico, confrontando a falsa doutrina. A falsa doutrina. O que é uma falsa doutrina e como ela se manifesta? A falsa doutrina se caracteriza principalmente por contrariar e, em alguns casos, em negar os fundamentos da fé cristã, conforme se vê na advertência de Paulo a Timóteo sobre a distorção que fizeram sobre a ressurreição, ponto doutrinário considerável vital à fé cristã
a fé do crente, como você vê em 2 Timóteo 2,18, que diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns, né? 2 Timóteo 2,17 e 18, né? Especialmente o verso 18. Então, o que é doutrina? Né? Vamos voltar aqui o slide anterior só para nós ler. O que é uma falsa doutrina e o que é uma doutrina verdadeira? A doutrina verdadeira é aquilo que está legitimamente exarado na Bíblia. Uma falsa doutrina, a falsa doutrina, como diz o texto aqui, se caracteriza principalmente por contrariar os valores fundamentais da fé cristã, e o exemplo aqui é a ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também fala sobre essa questão das pessoas dizerem que não existia ressurreição, e ele então faz um longo discurso, começando dizendo que se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E como diz o comentarista, a ressurreição, na verdade, é o ponto central da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o próprio Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, que de nada serviria o que nós estamos fazendo e vivendo. Com o engano como principal aliado, a falsa doutrina se manifesta de maneiras distintas e surpreendentes que podem ser resumidas do seguinte modo: pela astúcia dos que a disseminam, somada à ingenuidade dos meninos na fé, né? Efésios 4,14 diz: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, né? A astúcia, isso é importante, que um falso profeta, um falso mestre, ele sempre é muito arrogante. Quase sempre. O pastor Iago Martins tem um vídeo, acredito no canal do YouTube dele, vocês podem pesquisar, falando sobre as principais características dos falsos profetas, né, dos falsos mestres. Geralmente eles agem de forma previsível, como meios de tropeços ao povo de Deus. É assim que eles agem, né? Eles agem disseminando, né, coisas mentirosas, disseminando informações que não são precisas. E que é importante, essas pessoas, elas não chegam com uma mentira deslavada, né, assim de cara, não. Eles sempre chegam com uma meia verdade, que no final é uma mentira inteira, de maneira a tentar tornar normal a valorização dos interesses pessoais em detrimento aos interesses espirituais. Hebreus 13:9 diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que eles se entregam, pela propagação de dissensões e porfias, e que causa divisões, né? Romanos 16:17 nos fala isso. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, a sua própria vontade, né? A sua própria satisfação. E com suaves palavras e lisonjeias enganam o coração dos simples. Então, temos que ter cuidado com as falsas doutrinas, e a gente precisa aprender o modus operandi dos falsos doutrinadores. Eles geralmente têm um modus operandi e nós devemos ter cuidado com isso. Portanto, a falsa doutrina contraria a verdade de Deus e se manifesta por vias que desonram os princípios divinos. Sempre vai haver uma violação dos valores divinos numa falsa doutrina. Por mais que ela pareça até aceitável, por mais que ela pareça até boa, mas sempre vai haver violação de alguns princípios da verdade de Deus, e isso de forma muito sutil. Por isso que é muito mais perigoso, porque, como eu já disse antes, os falsos doutrinadores, as falsas doutrinas, eles não chegam assim arrebentando, eles chegam sutilmente com uma meia verdade, que no final, é óbvio, é uma mentira por inteiro. A falsa doutrina e os seus males. A falsa doutrina traz consigo o veneno que destrói a vitalidade e a saúde espiritual da igreja, comprometendo assim que esta
cumpra eficazmente a sua missão. Mas por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa à igreja? Paulo advertiu que a falsa doutrina deve ser considerada maldita. Gálatas 1, 8-11, nos diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Ora, por que a falsa doutrina é tão danosa assim? E quais seriam os males que ela causa na igreja? Danosa porque não existe nada mais danoso do que você perverter a verdade. Não existe nada mais danoso do que a mentira, disfarçada de verdade, de meia verdade. Isso destrói uma sociedade. Isso não destrói só uma pessoa, uma comunidade religiosa. Destrói uma sociedade. Entende? Por isso o grande problema das falsas doutrinas, das mentiras doutrinárias. Isso destrói. E não destrói apenas uma comunidade, destrói uma sociedade. Observe que o apóstolo afirma que o crente deve viver para agradar a Deus. E que a doutrina por ele ensinada veio do próprio Deus. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homens, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nesse caso, adulterar ou aceitar uma doutrina adulterada é, em certa medida, afirmar que a mensagem e o ensino deixado por Deus não são suficientes para satisfazer a necessidade humana e carece de alteração, sendo uma desonra a Deus e a sua natureza perfeita. As pessoas que geralmente deturpam a doutrina ou são pessoas leigas, e há muitas pessoas leigas, ou são pessoas que são profundamente perversas. Não há erros teológicos, existem. A gente sabe que existem erros teológicos, mas mentiras planejadas, heresias planejadas são coisas totalmente diferentes. E quando você busca o conhecimento da palavra de Deus, fica fácil se desvencilhar, se livrar dessas mentiras, dessas armadilhas que o diabo usa contra nós. Além de desonrar a Deus, a falsa doutrina traz confusão, divide a igreja em grupos, impede que haja a disseminação da seiva vivificadora do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, capaz de salvar o perdido e consolidar a sua igreja. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 6, 3-5. Olha como são as manifestações das falsas doutrinas e dos seus falsos doutrinos, Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões contendas da palavra, das quais nascem inveja, porfia, blasfêmia, ruim, suspeita, contenda e homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. É um desvirtuamento, uma violência contra a verdade profunda. Por isso nós precisamos estar o tempo todo atentos na palavra para não sermos condenados com o mundo. O confronto à falsa doutrina. Está claro que a falsa doutrina e os seus males são uma realidade que, gostando ou não, o cristão em algum momento terá de enfrentá-la. Daí surge a pergunta: como confrontar a falsa doutrina? O aprofundamento dos conhecimentos bíblicos, a intensificação da vida de oração, a promoção de encontros saudáveis de ensino da palavra e ampla distribuição de literaturas com a verdadeira doutrina são meios eficazes de confronto à falsa doutrina. Como confrontar a falsa doutrina? A falsa doutrina, ela só tem espaço aonde falta a boa doutrina. Isso é substancialmente verdadeiro. O professor pode conversar isso com seus alunos. Quando alguém estiver lendo aqui e perguntar: o que a gente faz
como faz para confrontar a falsa doutrina? Primeiro a gente precisa entender que a falsa doutrina só tem espaço onde há uma falha, né? Onde há uma ausência da boa doutrina. Ela só vai ter espaço nesses lugares, porque por mais que ela chegue aonde há uma boa doutrina, isso vai ficar muito claro a diferença entre as duas. E então aí ficará fácil rechaçar a falsa doutrina. Mas aonde não há clareza, onde não há ênfase, aonde não há uma consistência na boa doutrina, é muito fácil para a má doutrina ser introduzida e dominar. No entanto, tanto essas quanto outras atitudes que podem ser tomadas dependem diretamente da unidade da doutrina da igreja, pois ela dá clareza e firmeza sobre as crenças fundamentais que sustentam a vida da igreja, sendo aptas para o enfrentamento à falsa doutrina. Isso é importante, né? Que cada comunidade tenha o seu credo, né? Cremos. Isso leva as pessoas à unidade. A divisão de entendimento e de crença traz danos terríveis à igreja. Isso é muito perigoso. É importante. É óbvio que nas coisas essenciais a gente não negocia, não pode negociar, e naquilo que não é essencial pode haver alguma flexibilização. Mas é importante saber que não se pode associar a falsa doutrina com a boa doutrina, porque isso vai gerar confusão. Paulo lamentou a forma com que a igreja em Corinto estava lidando com a celebração da ceia. E por essa razão, ao escrever à igreja em Éfeso, o apóstolo enfatizou veementemente sobre a unidade, inclusive a doutrinária. 1 Coríntios 11:18 diz: porque antes de tudo, ouça que quando vos ajuntais na igreja, já há entre vós dissensões, e em parte até eu creio que há sim, porque eu conheço vocês. Portanto, a forma mais segura e eficaz que a igreja tem de confrontar as falsas doutrinas é fortalecendo a unidade doutrinária, cumprindo assim o desejo de Jesus, demonstrando em sua oração que eles sejam um. João 17:21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso é importante, a unidade, falar a mesma língua. Eu estava até conversando outro dia lá na igreja com os irmãos sobre a Torre de Babel. Lembra que a Torre de Babel, o pessoal falava a mesma língua e tinha o mesmo propósito. E Deus diz o texto lá, que Deus olhou do céu e disse: epa, esse pessoal vai ficar muito forte. Esse pessoal vai ficar muito forte, eles vão avançar muito, eles vão se tornar muito poderosos, porque eles falam a mesma língua, têm o mesmo propósito. Ninguém para um povo desse. É por isso que nós da igreja precisamos, nas nossas comunidades, termos essa mesma visão, falarmos a mesma língua e termos o mesmo propósito, porque assim o diabo nunca vai nos impedir de caminhar. A unidade doutrinária é o muro de contenção às ações sorrateiras e maldosas da falsa doutrina. Se nós não temos uma base, se nós não temos, vamos colocar aqui, um paredão doutrinário que qualquer tipo de maldade esbarre nele e volte, então nós estaremos sempre suscetíveis a outras doutrinas e quiçá o que elas poderão fazer com a vida de pessoas que especialmente são muito incautas. Terceiro tópico: vivendo a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina procede de Deus. 1 Timóteo 6:3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, então está tudo errado. Não pode. Note que a natureza da verdadeira doutrina é divina, cujos frutos sempre são bons, santos e piedosos, e juntos capacita o cristão a manter uma vida cristã firme e a refletir o caráter santo de Deus. É importante que a gente, por exemplo, não confunda costumes com doutrinas, Há muitas pessoas que confundem costumes com doutrinas. O tipo de roupa, o tipo de adereço, o tipo de corte de cabelo, o tipo de louvor, a estrutura organizacional da comunidade. Isso não é doutrina, isso é costumes. Doutrina está diretamente relacionada às questões substanciais do cristianismo, como nós falamos nisso: ressurreição, encarnação, morte de Cristo na cruz, a pecaminosidade humana, a possibilidade do perdão, do arrependimento e do perdão.
Isso são doutrinas e elas são substanciais. Por exemplo, salvação pela graça. A salvação pela graça é uma doutrina. E quando nós falamos salvação pela graça, se tirarmos qualquer possibilidade da salvação não ser pela graça, você destrói toda uma perspectiva cristã, né? Ou se, por exemplo, você dizer que Jesus não ressuscitou, então você destrói todo o cristianismo. Isso são doutrinas, são verdades essenciais, universais e que para o mundo cristão elas são invioláveis. Sendo de natureza divina, o conteúdo da sã doutrina é composto tanto de elementos quanto de propósitos divinos, como, por exemplo, a exaltação a Deus, o justo Criador, a triste realidade do estado de pecado da humanidade e sua necessidade de Salvador, a gloriosa mensagem da redenção em Cristo e a consumação de todas as coisas. Sendo assim, a verdadeira doutrina procede de Deus e tem como objetivo a glória dele, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Então, se uma doutrina não cumpre esses três propósitos de glorificar a Deus, da salvação do perdido e da edificação da igreja, então esta é uma doutrina falsa. Os benefícios da verdadeira doutrina. Uma igreja que vive a verdadeira doutrina se beneficia em todos os aspectos. O apóstolo Paulo mostra que a verdade da palavra de Deus ensina repreender, corrigir, instruir e capacitar o crente a praticar boas obras, agradando e honrando a Deus. Nós vemos isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ao escrever para Tito, Paulo diz que a doutrina verdadeira é fonte encorajadora aos crentes e muro de proteção contra os falsos ensinamentos, né? Tito 1:9 diz: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Sem uma firmeza e uma clareza doutrinária, você vai passar vergonha sempre. Paulo, ao escrever a Timóteo, mostrou que a boa doutrina oferece nutrientes à vida espiritual da igreja, dando-lhe saúde e vigor espiritual. Finalmente, o apóstolo João afirma que a sã doutrina garante as condições necessárias para a permanência de Deus na vida do cristão, né? Se nós não vivemos a sã doutrina, a verdadeira doutrina, nós não estamos vivendo agradando a Deus. Portanto, estamos a passo nos distanciando dele. Vivendo a verdadeira doutrina. É possível notar que o combate às falsas doutrinas e o incentivo para que a igreja honrasse e vivesse a verdadeira doutrina ocuparam posição de destaque na agenda dos apóstolos, o que confirma que isso é vital à igreja de Cristo. Isso é verdade, né? Todas as cartas praticamente que você lê, você vai encontrar algum debate dos apóstolos com algum tipo de falsa doutrina, né? Especialmente os gnósticos, né? Os judaizantes, essa turma estava sempre por lá. Os falsos ensinos não são um desafio enfrentado somente pela igreja primitiva, mas a igreja da atualidade também os enfrenta. E como os apóstolos, a liderança, a igreja deve se ocupar no combate a este mal, formando uma frente de incentivo para que a geração atual viva intensa e plenamente a verdadeira doutrina, né? Nós precisamos ser uma geração zelosa pelos princípios e valores bíblicos, para que nós não sejamos manipulados, nós e nem os nossos filhos. A sã doutrina trabalha na manutenção da comunhão com Deus, no fortalecimento das bases da fé e a sua constante preservação, além de promover saúde espiritual, né? A sã doutrina é algo importantíssimo porque ela é a verdade. Ela é absolutamente a verdade. Por isso ela é tão importante. Diante de tudo isso, resta fazer um importante e inadiável convite. Conheça e viva a verdadeira doutrina. Leia a Bíblia. Nós estamos aqui em casa, eu e minha esposa, no desafio de ler a Bíblia em 6 meses. É muito bom, é muito importante você fazer essa leitura. Você conhece as conexões, você conhece a visão geral da Bíblia e você se sente mais acolhido por Deus quando você lê a Bíblia. Nossa conclusão. Nesta lição aprendemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da pressão babilônica e sob o risco de morte, decidiram manter-se firmes na fé em Deus e no propósito de honrá-lo até o fim. Com isso, vimos a necessidade de a igreja, por meio da verdadeira doutrina, confrontar a falsa,
sempre com o objetivo de, à semelhança dos jovens hebreus, honrar a Deus acima de tudo. Quando nós combatemos as falsas doutrinas, os falsos ensinos, nós não estamos nos colocando como doutores, mas estamos salvando vidas. Muito bem, você que usou ou usa o slide produzido pelo ebdemfoco.com na sua igreja, tire uma foto e envie para nós. Lembrando, acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Na plataforma do EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então, mais uma vez, acesse o site ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.